Questão 3, né? Questão 3 agora. Então, texto 1. Canto primeiro. As armas e os barões assinalados, que dá Ocidental Praia Lusitana. Quando a gente vê esse nome Lusitana, portuguesa. Você já ouviu falar em luso brasileiro? Quer dizer, português e brasileiro, né? Então, as armas e os barões assinalados, que da Ocidental Praia Lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Então aqui fala sobre as conquistas do povo português. Isso aqui é um trecho do poema Os Lusíadas. Então, os Lusíadas, os portugueses, né? As feitas, as conquistas. Então, os portugueses foram os primeiros que se colocaram para o além-mar. Eles atravessaram o mar por lugares nunca antes navegados, né? E conquistaram novas terras, tá? Agora, o texto 2. O texto 2 vem, né, da obra A Arte de Furtar. Tá vendo? Ó, aqui a bibliografia. A Arte de Furtar. Aí vem, texto 3. Todos falam na política. Muitos compõem livros dela. Dela quem? Da política. E no cabo nenhum a viu, nem sabe de que cor é. E de saber que, no ano em que Herodes matou os inocentes, nós sabemos que Herodes mandou matar um monte de bebês, não é verdade? Para matar o Filho de Deus. Então deu um catarro tão grande no diabo que o fez vomitar peçonha. O fez vomitar veneno, peçonha é veneno. E desta se gerou um monstro, ao qual chamaram os críticos razão de Estado. E esta senhora saiu tão presumida que tratou de casar, ou seja, essa razão casou com quem? Com um mancebo, com um rapaz robusto, forte e de más manhas, que havia por nome amor próprio. De ambos nasceu uma filha. Quem será essa filha? A que chamaram de Dona Política. Criou-se nas cortes de grandes príncipes. Quem criou-se nas cortes de grandes príncipes? A Dona Política, né? Embrulhou-os a todos, teve por aios o Maquiavel, Pelágio, Calvino, Lutero e outros doutores dessa qualidade, com cuja doutrina se fez tão viciosa. Quem é essa cuja doutrina? A doutrina da política. Se fez tão viciosa que dela nasceram todas as seitas e heresias. Dela quem? Mais uma vez, está substituindo o nome? Política. Que hoje abrasa o mundo. E eis aqui que é a senhora Dona Política. Agora vamos ao texto 3. O texto 3 é um auto, que é uma peça que tem um fundo religioso. É apenas um trecho. O diabo. Ó, que caravela é esta? Põe bandeiras que é festa. Vega alta, âncora pique. Ó, precioso Dom Henrique, cá vindes vós. Que coisa é esta? Percebam que essa aqui é a fala do diabo, que vem até aqui. E aqui já inicia, né, outra fala, ó. Cá vindes vós, que coisa é esta? Aí vem o fidalgo, que é esse Dom Henrique. E chegando ao barco infernal diz: esta barca, onde vai, ora? Assim tão abastecida. Aí ele vai e responde: vai para a ilha perdida, que há de partir nesta hora. Então é importante a gente saber que isso aqui é uma parte de um alto, conhecido como Alto da Barca do Inferno, tá? Aí aqui o fim do texto. Fidalgo, para lá vai a senhora? O diabo, senhor, a vosso serviço. Então ele é um alto, por quê? Porque é uma peça de fundo religioso. Os trechos acima são fragmentos de importantes textos da literatura portuguesa. Com base neles e nas obras citadas, julgue as proposições abaixo utilizando V para as que forem verdadeiras e F para as que forem falsas. 1. Em Os Lusíadas, obra do classicismo português, o poeta Luís de Camões, tematizando a viagem de Vasco da Gama enredada com a mitologia greco-latina, canta os feitos e glórias portugueses com certeza. Então, para essa alternativa, ela é verdadeira, tá? Aí a gente vem. A epopeia Os Lusíadas, como texto oriundo do século das luzes, não. O século das luzes vai ser o século XVIII. A gente está falando de século XVI e século XVII, tá? Então, essa aqui é falsa, tá bom? Essa aqui já é falsa. A gente tem que lembrar que essa literatura classicista lá em Portugal aconteceu ao mesmo tempo que o barroco acontecia aqui no Brasil, século XVI e século XVII. O século das luzes já vai ser o século XVIII, tá? Aí vem o romantismo. 3.
No fragmento do texto Arte de Furtar, de 1652, portanto no período barroco, o autor define a política como atividade ligada ao Estado por meio da personificação de ideias retiradas do mundo político. Isso é verdade. Ele tentou descrever, né, de uma maneira literária o que é a política. Então, isso aqui é verdadeiro, tá? Agora aqui. Na passagem de Alto da Barca do Inferno, texto representativo do humanismo português, os personagens Diabo e Fidalgo são exemplos de alegorias, recurso utilizado por Gil Vicente em seu Alto, verdadeira. Então, nós temos aqui uma sequência de VF, VV. Então, onde nós temos o VF, VV? Na letra D, VF, VV. Então, portanto, alternativa correta, letra D. Agora a questão 4. Gregório de Matos, poeta barroco brasileiro, foi apelidado de Boca do Inferno por causa da sua lira maldicente. De suas sátiras poéticas, das quais ninguém escapava. A estrofe retirada de um dos seus poemas que apresenta o tom satírico tem que estar criticando e satirizando alguém. Oh, não guardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza. Então aqui é o lirismo, então não é um tom satírico. Então letra A, não. Se basta vos irar tanto pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Essa aqui é a terceira fase do Gregório, que é a fase religiosa, então ela não é satírica também. Agora aqui, meu Deus, que estás pendente em madeira, em cuja lei protesto viver, em cuja santa lei é de morrer, dá pra gente perceber que também é religiosa, a terceira fase. Então até aqui a gente teve o lírico, religioso e religioso. Agora vamos ver essa aqui. Que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Nós achamos aqui o trecho que a gente poderia chamar de satírico. Portanto, aqui a letra D, porque o que a questão pedia era isso. A estrofe retirada de um dos seus poemas que apresenta o tom satírico. Esse aqui era lírico amoroso, religioso, satírico. Essa letra E, ó. Numa manhã tão serena, como entre tanto arrebol, pode caber tanto sol em esfera tão pequena? Quem aos pasmos me condena, da dúvida há de tirar-me, e há de mais declarar-me como pode ser ao certo estar eu hoje tão perto de três sóis e não queimar-me. Aqui também é lírico amorosa, né? Lírico amorosa. E aqui eu quero dar um exemplo aqui da troca, das inversões que existiam. Olha só, estar eu hoje tão perto, como ficaria? Eu estar hoje tão perto seria a ordem direta, né? Essa aqui é ordem indireta, que é característica do barroco. Se eu for passar para a ordem direta, como fica? Eu tenho que colocar o sujeito no lugar do sujeito. Então, quem é o sujeito? Eu, né? Então, eu hoje estar tão perto, né? Ou eu estar tão perto hoje ficaria mais correto. Eu estar tão perto hoje. Essa aqui seria a ordem direta. Então, no barroco era utilizado muito as inversões, a ordem indireta, conhecida como hipérbato, tá? Essa figura de linguagem muito utilizada no barroco chama-se hipérbato. Guardem isso aí.